Esse segundo vídeo de hoje vem em conjunção com o que eu gravei agora há pouco, que é sobre como o desenvolvedor está se tornando um product manager, né? O destino dele é, dificilmente você vai conseguir ser um desenvolvedor até o final da sua carreira, né? E agora com a IA, mais ainda você é levado para esses caminhos gerenciais. Aí, esse canal aqui do Bijan Bowen, que ele é um rapaz bem humorado, assim, ele faz muitos vídeos sobre IA. Ele tá falando sobre o Minimax. O Minimax é a receita secreta do clone de sua voz, que eu mantinha em segredo por muito tempo, agora eu não ligo mais em falar assim, mas é uma empresa chinesa que faz IA, e eles estão lançando hoje um modelo de código chamado M2, que ele custa só 8% do Cloud Sonnet, né? Ele é um modelo open source de uns 228 bilhões, 229 bilhões de parâmetros, né? Vocês podem ver aqui. E, e ele está gratuito na API temporariamente. Então se você tiver o hardware, você pode baixar e executar na sua máquina. Mas senão você pode usar na API deles, né, que eu vou tentar fazer um teste daqui a pouco, e ele tá como o número um no, nos benchmarks atuais, assim. Então é como se fosse uma corrida, né? O, o que é lançado, o que é lançado geralmente eles lançam para ser entre os três primeiros. Quando eles vão lançar um modelo e não é para ser o número um, eles desistem de lançar. Por isso que você vê que faz tempo que a gente não ouve falar de nenhum modelo Lama da Meta, né? E aqui, isso vai ser o título do vídeo, me lembra muito quando eu estava terminando o ensino médio e os Estados Unidos iam invadir o Iraque, lá por 2003. E aí falava-se muito dessa doutrina aqui, choque and awe, né? Choque e pavor. Que eles tinham o plano de fazer uma invasão do Iraque tão rápida que os iraquianos iam perder a vontade de destruir a vontade de lutar, né? Eles rapidamente iam se render. Foi engraçado porque os Estados Unidos se invadiram ele. É difícil falar engraçado numa guerra, né? Mas curioso que eles invadiram tão rápido o Iraque que eles quebraram a chain of supply deles, assim. Eles não conseguiam levar combustível e armas para a parte que foi mais para frente, assim, né? Na fronteira, a vanguarda das linhas de frente. Eu não lembro se eles invadiram via Kuwait. Também naquela época era muito novo, não me preocupava muito. Mas só para dizer assim que parece que a história se repete do choque em pavor, mas em relação à inteligência artificial. Porque quando você ouve falar que um modelo novo ele custa 8% do Sonnet e é duas vezes mais rápido, né? Aí você percebe que a AGI tá vindo como um choque e pavor, que cada dia, assim, tem muita gente que se nega a reconhecer o poder da IA e que talvez a gente tenha AGI nos próximos anos, mas a cada dia essas pessoas vão ficando mais silenciadas. E nós mesmos programadores, a gente está vendo que a quebra da chain of supply está acontecendo com a gente porque nós não estamos conseguindo dar conta, né, de aprender todas essas tecnologias novas. Mas então você vê assim, não é que não existe tecnologia ou não é tecnologia boa, mas a tecnologia está tão boa, está tão avançada que você não está dando tempo para as pessoas se prepararem. E, e assim, vai ser tudo muito rápido, né? Você vai ver, estão começando a aparecer os robôs, né? Eu já vi até que tá tendo um clube da luta de robôs em São Francisco, e robôs nas ruas, e carros autônomos. E, e eu estava vendo também esses dias uma empresa que estava limpando prédios usando drones. Então, antigamente você usava alpinistas. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma mulher e falou assim: Nossa, meu filho é alpinista, ele é tão bem pago, né? Trabalha limpando fachada de prédio. Então, assim, aí estava vendo lá no Peru, um homem fez uma startup lá de limpar a fachada de prédio só com um drone. Então, em vez de levar 7 dias, ele levar um. Então, cada dia você vê mais empregos sendo destruídos. Claro que tem novos empregos que serão criados, né? Mas IAs produzindo vídeos com muita qualidade. Esses dias mesmo estava vendo uma que era, eu não sei se vai ser lançada ainda, talvez seja o Veil 3 ou um outro escondido com outro nome, que ele fazia chain of thought, ele fazia pensamento assim de cada frame do vídeo. E aí você via a qualidade era imensa assim dos vídeos que produziam lá no canal do Two Minutes Paper, né? Vocês podem acompanhar na minha lista. Mas só para deixar claro aqui para vocês, né, não ficar um vídeo muito longo, pensem nessa doutrina aqui de choque e pavor, né, que destrói a vontade das pessoas de lutar.
quando vocês quiserem refletir sobre como a IA está sendo rápida, né? Como ela está trazendo tantas mudanças e o que é interessante é o seguinte, no começo, uns 3 anos atrás, todo mundo esperava que ia ser esse monopólio da OpenAI, né? E a OpenAI falava, não, nós precisamos de 7 trilhões de dólares para fazer a GI. Mas você está vendo que cada semana saem mais modelos chineses que são tão bons quanto e muito mais baratos, né? Como eu fiz um vídeo esses dias do DeepSeek OCR, né? Que eles estavam usando, mapeando textos como coisas 2D em vez de como letras, né? Para testar, era só um modelo experimental, né? Para testar o poder da compressão de dados usando redes neurais convolucionais. E, enfim, assim, o arsenal de técnicas de IA não para, né? Cada vez maiores. Hoje mesmo estava vendo um vídeo sobre aquela técnica que eles chamam de máquina de Gödel, que é uma IA, é como se fosse uma coisa darwinista, assim, né? Tipo, a IA, ela cria vários clones, ela altera o próprio código e vai alterando o código de acordo com a performance. Então, o que fica a reflexão de hoje, assim, né? Que a automação está cada vez mais presente, mais barata. Porque você pensa em torno dos custos, como eu tenho falado muito. Se no ano passado uma sessão custava US$ 50, R$ 50, R$ 200, né? Então você teria que gastar uns R$ 2.000 por mês com IA. Hoje você gasta 100. Nós já estamos chegando num nível que você gastaria R$ 10 por mês. E qual que é essa mudança? Quando você tem uma IA que custa 2.000 por mês, você só tem entusiastas e grandes empresas usando. Quando você tem uma IA que custa R$ 100 por mês, quase todos os programadores, muitos universitários vão estar usando. Mas quando você tem uma IA que custa R$ 10 por mês, os adolescentes, que eles não têm muito dinheiro, adolescentes, pessoas que às vezes estão até desempregadas, assim, começam a usar. Então, assim, você vai multiplicando a base de usuários, o que é produzido, e isso tem efeitos enormes, assim. Então, preparem-se para o choque e pavor, né? Porque tudo vai ser muito rápido, não para de vir ferramentas novas, e isso daqui faz, como eu falei, faz uma pressão muito grande na Anthropic e na OpenAI, porque eles precisam de dinheiro, financiamento. Claro que o governo dos Estados Unidos está por trás deles, não vai deixar eles quebrarem, mas eles têm as margens de lucro deles menores, então eles são obrigados a soltar os modelos que eles estão escondendo, né? Que eles têm modelos melhores. Também faz uma pressão na Google, né? E aí você vê que muitas empresas que estão ganhando com isso é quem mexe com infraestrutura, porque, como eu costumo dizer, quando se trata de inteligência artificial, a gente no fundo está chegando num ponto que ela vai ter o valor da eletricidade, né? Porque você precisa ter abundância de eletricidade para poder executar. E é a mesma coisa que a internet. A internet executa em cima da eletricidade e o Bitcoin também. Então você tem essas três coisas, né? A internet, o Bitcoin e a IA. Todos dependendo da energia elétrica. E muito provavelmente a gente vai caminhar para a energia nuclear de fins pacíficos, né? E então fica aí a reflexão de quão rápido vão ser as mudanças. Nos próximos vídeos pretendo estar soltando uma nova versão do meu agente conversacional. Ele não está pronto, mas quem sabe eu mostre um demo dele. Eu estou fazendo ele em Go, em linha de comando. E estou fazendo os cursos do Rubens sem exemplos, para quem está acompanhando, né? Mas acompanha aí, tá difícil acompanhar todas as novidades de IA, né? Acompanha aqui no meu canal, que eu geralmente falo das principais delas. Mas como eu falo sempre também, o mais importante é você ver as coisas sob um ponto de vista filosófico, né? Porque isso daqui, quando você destrói a vontade de lutar de pessoas, você vai quebrar muita parte da economia. Que geralmente as pessoas são movidas pelo interesse de ter uma vida melhor e se esforçar, né? Então nós estamos chegando num ponto que a questão do esforço, ela vai ser obliterada, porque como que você se esforça quando você tem uma máquina que ela faz quase tudo, né? Então você é obrigado a mudar o seu ponto de referência, né? Por isso que eu digo para as pessoas investirem muito em filosofia e estudar história. Então eu estou propondo soluções aqui também, né? Não falando só dos problemas, né? Eu falei de um canal dos debates de IA que põe os figuras dos filósofos. Então foquem em filosofia e história, em arte para conseguir entender como se colocar nessas posições, porque o nosso diferencial vai ser pouco em relação a IA, né? E também até comentei em outros vídeos assim sobre que a gente tem que procurar desenvolver nossos poderes psíquicos, né? Tipo, telecinese, telepatia. Eu tava vendo um vídeo agora, não tenho aqui para mostrar, mas
Um rapaz estava treinando, ele coloca uma venda nos olhos e tenta conseguir enxergar com os olhos fechados. Existem umas técnicas assim também. Então é o caminho que o ser humano tem para enfrentar a inteligência artificial, né? Até porque outro dia um amigo meu mandou um vídeo para mim que acho que era um vídeo falso do César Sacani, né? Então vai chegar num ponto que a gente está sendo bombardeado com notícias falsas, que fica difícil de se diferenciar o que é real, o que é ficção, né? E depois ele mesmo falou, não, Everaldo, desculpa, esse vídeo era falso. Então a gente tem que refletir muito sobre isso, porque também hoje eu recebi mais um vídeo perguntando para mim se era um falso, e eu até falei assim, chega num ponto que não dá para saber. Eu falei assim, eu acho que esse vídeo não tem sombra, mas as fronteiras entre a realidade e a ficção estão se tornando cada vez mais turvas, né? E a gente vai ter a nossa vontade destruída aqui por tantas mudanças rápidas que é importante que a gente se prepare. Então eu falo para as pessoas, não, daqui não é para desesperar ninguém, né? É só para as pessoas se prepararem para o que está por vir, porque, como eu falei, como os custos estão baixando muito, isso aumenta exponencialmente o número de tecnologias que as pessoas desenvolvem, sabe? Porque as pessoas usam a IA para fazerem IAs melhores e também para substituir aplicativos. Então, aplicativos renomados, eles vão estar com os dias contados, assim. Se você pensar em indústrias sólidas, assim, tipo Netflix, Disney, ou canais de esportes, assim, podem estar com os dias contados, porque, como eu estava até dizendo esses dias, assim, vai chegar num ponto que você vai ter esportes de IA, né? Você vai poder ter, as pessoas vão poder criar em simuladores, mundos virtuais, jogos para fazerem esportes, ou você vai poder ter esportes com robôs, então os esportes não serão só humanos, né? Então, muitas coisas continuarão, né? O ser humano vai continuar gostando apostando, ele gosta de competir, de socializar, mas ele vai ter que competir com mundos virtuais, né? Do mesmo jeito que a gente vê hoje em dia que quase tudo acontece no Instagram, né? Tipo, no Instagram, no YouTube, são as arenas modernas. Então fica essa reflexão de hoje, né? Com o lançamento do Minimax M2. E, inclusive, eles têm uma estratégia muito interessante. Não só eles, o DeepSeek, o GLM e o Minimax, todos eles têm API compatível com o Anthropic. Então você pode usar no Cloud Code. E você pode usar na programação em geral, né? Para dar um exemplo para vocês, eu assinei o Z.ai, eu paguei US$ 180, que dá quase R$ 1.000 no modelo do GLM. E agora a Minimax está oferecendo um modelo que é tão poderoso, até um pouco melhor, de graça, né? Então você vê que em 30 dias o que custava R$ 1.000 tá de graça. O que a gente espera é que também não chegue num ponto que depois que eles se estabelecerem, eles aumentem muito o preço, né? Mas muito obrigado, fica a reflexão, continuem acompanhando o canal. Como eu falei, não se desesperem, né? Porque você sabe se eles querem se destruir sua vontade de lutar, então você apenas precisa se, se proteger, né? O que é mais importante em você e aceitar que muitas coisas que eram importantes, elas vão deixar de ser relevantes pela natureza da tecnologia, né? Que o que a IA consegue fazer que é mais rápido, é mais barato e mais seguro e tudo mais. Então é isso aí, muito obrigado.